Arroba galera, tudo bem com vocês? Canal Amendoim Amador na área, eu sou o Marcelo Jesus e estou aqui para conversar com vocês mais uma vez sobre o nosso Verdão. Hoje falando sobre o empate com o Galo em 2-2 lá em Belo Horizonte. Bora lá? Então vamos conversar um pouco aqui sobre a estreia do Palmeiras nesse Brasileirão. Um jogo, digamos, difícil de assistir, não sei como foi para vocês, apesar de ter saído 4 gols no jogo, né? Um jogo bem movimentado, mas que eu achei bem devagar o andamento do jogo, o começo do jogo mesmo, indo direto para análise, né? Um jogo que começou muito devagar, teve uma chance ali com o Hulk que levou um pouco de perigo, uma saída de bola ruim do Carlos Miguel que também chamou um pouco de atenção. E o jogo, assim, tinha uns momentos do jogo que era muita posse de bola para um determinado time e ficava tocando a bola, mas sem conseguir produzir nada. Aí algum jogador acabava errando o passe e o outro time ficava fazendo a mesma coisa. Isso, trocando a posse ali no meio de campo sem conseguir criar nada de fato. O Palmeiras acaba achando aquele gol ali no escanteio. O Flaco é realmente o nosso melhor atacante, não tem discussão. Falando de camisa 9 ali, né, dentro da área, a altura, tem um bom cabeceio, uma boa presença, e ele tá com vontade, né, ele tá com essa confiança. Ele também tenta algumas jogadas ali, algum chute fora da área que leva perigo pro Everson. Teve um lance que o Palmeiras tentou algumas vezes seguidas ali, e foi o melhor momento do Palmeiras naquele primeiro tempo, mas nada além disso, e o Palmeiras acaba tomando o empate, que eu até achei justo, porque o Atlético produziu muito mais que o Palmeiras, mas muito mais. O Hulk, assim, não que, nossa, amassou o Palmeiras nem nada, mas o Hulk é um jogador de muita personalidade. Ele chama o jogo pra ele tenta, ele incomoda, ele dispara, mesmo como sendo bem mais velho, né? Mas é realmente um jogador diferenciado e que pra mim poderia ter vindo pro Palmeiras. Ele queria vir pro Palmeiras, era torcedor do Palmeiras. Lógico que dinheiro é importante, ainda mais pra ele, foi pra Rússia, foi pra China. Pô, tem algum jogador que mais, além do Hulk, é mais fã de dinheiro? Não tô criticando o cara, cada um com a sua carreira, e eu gostaria de ter o dinheiro dele também, e a carreira dele também é incrível, mas eu queria ter esse cara no Palmeiras. Eu queria que ele tivesse passado pelo Palmeiras, poderia ser o craque dessa geração aí. Não que nós fomos muito mais vitoriosos que o Galo com ele, né? Não tô falando que o Palmeiras teria que fazer um time voltado para ele, mas ter um cara assim no elenco, ele é muito diferente. É um jogador que acaba chamando atenção. E para mim, na verdade, ele foi o melhor em campo. Ele acabou não fazendo nenhum dos gols, né? Acaba sendo o Vitor Hugo e o Kelvin contra pro Atlético, e o Palmeiras com a dupla Flaco Roque. Mas para mim, quem mais tentou o jogo, quem mais buscou alguma coisa foi ele. Aquele menino Vitor Hugo ali também, eu particularmente não conhecia o jogador, mostrou bastante qualidade. Mas o resto do time do Atlético também muito parado. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético parecia não querer jogo. Começaram muito devagar. O jogo inteiro parecia que tinha hora assim que eu piscava, tinha passado 5 minutos do jogo e não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada naquele primeiro tempo. Então achei um jogo fraco. Na verdade, dos dois times. Teve algumas chances, mas não foi um jogo de grande qualidade técnica, não. E falando de qualidade técnica, olha, pra mim tem um jogador que chama muita atenção. Eu já cansei de reclamar. O meu canal tem 1 mês e o jogador que eu mais reclamo só tem um. É Maurício. Puta que pariu, cara. Na verdade, antes de tudo, preciso pedir desculpas ao Maurício. Porque no último vídeo do jogo contra o São Paulo, eu falei que ele tinha jogado mal, que ele não tinha feito nada, né? Ele tinha feito gol, fez um dos gols do jogo. E aí, depois de 1 ano e meio de sofrer com o Maurício em campo, eu finalmente entendi. Eu tive a catarse hoje durante o jogo contra o Atlético Mineiro, de que ele funciona em 2 modos. Ou ele aparece muito no jogo, errando tudo que ele é o burro participativo, é o burro com vontade. Ele quer fazer diferença, ele quer mostrar que ele não é burro, mas ele é burro. E ele faz questão de tomar todas as decisões que ele tem nos seus pés, ele toma a decisão errada. Cara, eu fico louco com esse filho da... Eu fico louco.
Fico louco, cara. E o outro modo dele é um jogo em que eu imagino que ele tem algum plano avante muito superior e que ele tem o direito de assistir o jogo de dentro do campo. Que pra mim eu só consigo pensar nessa explicação. Ele tem um plano avante em que ele consegue participar dentro do campo. E aí em alguns jogos o Abel fala pra ele assim: Maurício, assiste o jogo quietinho ali e quando tiver a chance de fazer o gol, você faz o gol. E aí em jogo contra o Internacional, contra o São Paulo, e o outro jogo que ele faz gols, né? Ele faz gols importantes. Mas nos jogos que ele faz gol, perceba, ele não aparece o jogo inteiro. Ele só aparece naquele momento. Isso é o jogar bem dele. Agora, quando ele joga mal, ele aparece todo lance. Todo lance. Eu não sei se ele tem algum tipo um passe livre que em um jogo eu posso fazer o que eu quiser. E aí ele faz essa merda aí. O jogo da Portuguesa foi a mesma coisa. Eu, iludido, achei que era começo de temporada e que era só questão de tempo de jogo. Ele vai conseguir encaixar, desempenhar um bom futebol. Mas não. Ele não tem capacidade de ser titular do Palmeiras. Não tem. Não tem. E o Rafael Veiga também não tem hoje fazer o quê? Então, Palmeiras, vamos contratar. Estamos esperando o quê, gente? Estamos esperando o quê? Porra! Só o Marlon Freitas não dá. Não dá. E aí me leva ao segundo ponto de reclamação do jogo, que é a quantidade, diferente dos outros times que não tinha muita capacidade de criação, que ficava só jogando bola de cruzamento ali em cima do Kelvin, que é um ponto fraco da zaga mesmo, e quando coloca o Giai, continua sendo um ponto fraco da zaga, então também é uma posição que a gente precisa buscar um titular absoluto. O Kelvin, não sei se pode desenvolver, ele é jovem ainda, né? Mas, cara, defensivamente ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Não estou falando isso pelo gol contra, não, mas pelo que ele já apresentou no Palmeiras, defensivamente ele é muito frágil, enquanto o Giai defensivamente ele é bom, mas ele não consegue sair com a bola, não consegue dar a saída de jogo ali pela lateral, e o Palmeiras sofre muito com isso. E aí não, nesse jogo contra o Atlético a gente pegou um time que tinha dois excelentes pontos, apesar de velhos, que era o Dudu e o Bernard, e o Vitor Hugo aqui me surpreendendo que ele vinha um pouco mais para cá e preenchia esse meio. E o Andreas Pereira aqui com o Marlon Freitas deixava um vazio no meio de campo. E muitas vezes ele aproveitava desse vazio aqui e conseguia fazer jogadas de frente. Várias vezes o Hulk chegou de frente aqui. Enquanto nos outros jogos o Palmeiras sofria poucas chances vindo daqui, principalmente nos jogos que o Gustavo Gomes esteve em campo, dessa vez não. Foram várias as vezes que eles conseguiram infiltrar por aqui. O Hulk deu bastante trabalho pro Gomes dessa vez. O Murilo não me chamou muito a atenção no jogo, nem para mal nem para bom, mas me chamou a atenção daquele gol anulado, em que só tinha o Kelvin na reposição. Era o Kelvin contra dois jogadores. Por sorte estava impedido, mas questão de talvez no semiautomático nem impedido esse cara tivesse. Não dá para saber direito. É um lance muito, muito ajustado ali. E o Palmeiras não tinha. A dupla de zaga não estava ali. Nem o Murilo nem o Gomes. Os dois tinham subido e ninguém tinha voltado. Eu até entendo que os dois são bons de bola aérea, mas não é a primeira vez que a gente toma gols assim, saindo de um goleiro de um chutão. O jogo contra o Bahia da outra vez foi o mesmo lance. Um chutão pegou o menino lá, esqueci o nome do Bahia, o Ademir, contra o Jefté e tomamos um gol 1 contra 1 em cima do lateral, dessa vez em cima do Kelvin, que é o elo mais fraco da zaga, inclusive, né? Então, tudo bem, é um cara, entendo o poder de fogo dos nossos zagueiros quando vão para frente, mas essa zaga desguarnecida é muito perigosa. E aí eu achei que do Palmeiras assim ninguém se destacou. O Lopes me chama atenção sempre pela vontade e fez o gol de novo e chutou e brigou e teve alguns lances ali que ele tentou fazer alguma graça, mas fora isso assim não vi nenhum destaque. A zaga não foi bem, o Jefté o Piquerez e o Kelvin principalmente, que acaba até fazendo um gol contra. O Carlos Miguel tem tido alguns gols infelizes, né? Não acho que foi culpa dele nenhum gol, não. O primeiro estava muito em cima, né? Uma pancada ali
É difícil, cara. E no gol que é anulado também, não acho que ele tenha culpa, apesar da bola ter passado no meio das pernas dele. É um zagueiro, é um goleiro alto. Ele é um excelente goleiro, mas tem pontos ainda a melhorar. E um contra um dele, eu já tinha falado lá no início do ano, que eu até preferi o Everton, apesar do Everton ter falhado lá no Grenal, e não vamos comentar sobre isso. Mas que eu preferi o Everton porque um dos pontos fortes do Everton era um contra um, que eu acho que o Carlos Miguel não é tão bom assim. Mas eu não acho que tenha sido falha dele também. Bom, os pontas, Alan e Sousa. O Alan muito apagado, não conseguiu acertar nada, fraco na parte defensiva também, é um ponto que ele precisa melhorar, mas eu não quero que ele fique cobrindo lateral também. Mas então que ele acerte as jogadas ofensivas, mas ele não conseguiu, né? Dessa vez não conseguiu. O Sousa, que ela teve a chance de fazer o 2 a 1, né? A bola ficou se siricando ali na frente na hora de chutar. Até xinguei muito, achei que era o Maurício, cara. O narrador me falou Maurício, e o que eu xinguei o Maurício nesse lance aí é brincadeira. Mas foi justo. Eu acho que foi justo meus xingamentos ao Maurício, apesar de tudo. Andrés Pereira e Marlon Freitas é uma boa dupla, mas defensivamente não dá. Eu acho que não dá. Não é o Modric e o Kroos. É o Marlon Freitas e o Andrés Pereira. É uma boa dupla, mas não é o Modric e o Kroos. Não dá pra jogar assim. Tem que ter um terceiro. Talvez dê pra tirar o idiotinho ali, o Maurício, e jogar com os dois, Marlon Freitas e Andrés Pereira, mais avançado, com 5 atrás. Aí eu até aceito. E aí 2 pontas bem ofensivos. Sem voltar tanto quanto como se fosse o Alan tem que voltar. Deixar mesmo eles irem para cima e pressão, que inclusive foi um diferencial do Palmeiras, né? Não aconteceu nada, mas várias vezes o Palmeiras pressionava a saída de bola do Atlético, arranjava alguma dificuldade para eles. Enquanto o Atlético parecia que não queria nada com nada. Então, para mim, já antecipando aqui, o amendoim do jogo é o Lopes de novo. Para mim, destaque do Palmeiras no jogo. Mas se for olhar no todo, para mim, o melhor jogador tinha sido o Hulk, apesar da baixa estatística dele. Pro SofaScore aqui foi o Lopes. Eu não prestei atenção em quem foi na transmissão do Premier, o melhor do jogo. Mas pro SofaScore foi o Lopes. Para mim, do Palmeiras é o Lopes mesmo. Mas eu achei que o Hulk foi bem mais participativo. Não sei para vocês. Bom, falando de uma outra coisa que me chamou muita atenção, foi o comportamento do Abel no jogo. Que foi exatamente ele não apareceu reclamando em momento algum. Muito. Até o cara que estava comentando embaixo, né, o repórter de campo, falou que no segundo tempo passou quase o tempo inteiro sentado. Palmeiras toma o gol que é anulado e ele fica quieto também, mostra ele na câmera ali analisando o jogo. Eu vou colocar aqui nas estatísticas para vocês verem enquanto eu vou falando aqui, até para vocês darem uma olhada aí. Mas me chamou muita atenção. O Abel muito quieto, demorou para mexer no time, e quando mexeu colocou 3 garotos, apesar de o Jair não ser da base, é um garoto. Colocou o Luigi no final, né, também para tentar alguma coisa no lugar do Maurício. Para mim demorou para tirar o Maurício. E eu não lembro quem que saiu. Deixa eu até voltar aqui para a gente ver quem foi o primeiro que entrou. O Roque, né? O Roque entrou muito bem, cara. O Roque é absurdo, é um jogador assim sensacional, de verdade. É um jogador para mim muito diferenciado, muita vontade. Não sei se era porque ele já passou pelo Cruzeiro e jogava contra o Atlético, né, que é rival, mas parece querer demais. Ele acho que a briga pela Copa é difícil para ele, mas independente disso ele tem muita chance de voltar para a Europa pela capacidade tremenda que ele tem. É muito diferenciado, cara. Acho que se a gente conseguir segurar ele até o final do ano, tá de bom tamanho já. Bom tamanho. É um jogador muito diferente. Mas apesar disso, eu preferi o Flaco no jogo. Porque jogou o jogo inteiro, participou, brigou até o final. Parece ter estar adquirindo um espírito de liderança, né, no grupo também, ali junto com a galera. Mas voltando para a questão das substituições, né, nossa, divaguei, sumi da questão da substituição. Ele demorou para colocar, ele coloca faltando 10 minutos os 3 garotos. O Vitor Roque mesmo entrou nos 15 minutos finais. O Luigi entra só para os acréscimos ali, tentar uma pressão. E o nosso banco tá ficando fraco, né? A gente perde o Facundo, tem a questão do Paulinho que está lesionado, o Evangelho está lesionado, o Veiga está aqui, mas parece mesmo estar de saída, Felipe Anderson também não está no banco, então a gente está com um elenco mais enfraquecido sem as reposições. Não eram jogadores brilhantes, eu concordo, mas
compõe um elenco. A gente precisa de elenco. Num ano tão longo, é muito importante a gente ter um elenco bem profundo, né? E o Palmeiras está ficando com um elenco, teve bastante gente subindo, mas é muito garoto. Pode ser que vingue, mas é muito mais difícil. Eu acho que o Palmeiras precisa de jogadores mais maduros, principalmente para o time titular. E se tem tanta joia assim no banco, aí confia neles para desenvolver do banco de reservas. Acho que assumir que esses caras vão ser o primeiro reserva das principais posições do time é muito arriscado. E mesmo assim, né, o Abel não tinha. Tudo bem, isso quer dizer que o Abel não tinha muito com o que fazer na hora de substituir. Mas demorou para fazer alguma coisa, para mudar um pouco a postura do time, o time muito passivo. Aqui, olhando as estatísticas, a gente vê que a posse de bola foi até bem dividida, mas os gols esperados, olha isso. A chance do Palmeiras mesmo foi muito. Do Palmeiras não, né? Aqui é do Galo. Mas do Galo mesmo foi muito pouca. É muito pouca criação, né? Das duas partes. E aí eu acho que fica muito complicado o Palmeiras com esse tipo de postura. Se é um time que quisesse um pouco mais, como quis o Novo Horizontino, que tivesse mais ligado, cara, que não parecia que o Palmeiras tinha ânimo para reação. Quando entra o Tigrinho, até ele puxa muito disso. Mas fora o Tigrinho, quem que parecia ali querer alguma coisa? Que tentou fazer alguma coisa? Colocou um monte de garoto, ficou um pouco de correria, a bola começou a quicar, não ficava no chão. A garotada é isso aí. Até eles pegarem maturidade e conseguir desenvolver um bom futebol e integrar também com a equipe titular, dá um tempo. Mas a postura do Abel, muito quieta. O time um pouco apático, parecia um pouco desligado, assim. Quando eu olhava para a cara dos jogadores em campo, não parecia que estavam concentrados no jogo. Me parece, e aí é pura suposição. Antes de vir aqui, eu terminou o jogo, só fui tomar uma cerveja aqui em casa mesmo e já vim gravar o vídeo para trazer esse sentimento. Não vi nada, se tem. A coletiva dele tá rolando, mas, cara, eu não sei se alguma coisa aconteceu no vestiário. Eu vi o Veiga conversando com o Hulk ali no final, um pouco abatido. O Flaco cumprimenta todo mundo ali, mas passa pelo Veiga meio que de boa. Pode ser que, não tem nada, o cara já se vê todo dia, só não quis cumprimentar ali, tava no meio da conversa, não quis atrapalhar. Mas me pareceu um clima estranho. Me pareceu um clima estranho dentro de campo. Não sei explicar. Eu sinto que algo aconteceu, mas é puro sentimento. Então, assim, quando a gente olha para as estatísticas, a gente vê como o jogo foi ruim, né? Não se esperava gols, grandes chances, uma para cada lado. Que eu não sei, mas eu imagino que essa chance perdida, essa chance do Palmeiras seja a chance que o Sousa desperdiçou. 14 finalizações. Aí você vê uma defesa de um goleiro e 5 do outro, cara. Quer dizer que as finalizações foram todas pra longe do gol. Mas tudo bem, você pode colocar aqui a começo de temporada. Acho que nenhum dos times queria se expor muito, tendo a questão de final de estadual ainda para desenrolar, esperando reposição. Com certeza vai chegar reforço, imagino eu. Tem que chegar reforço e eu não acho que tem que ser por meio de ano, não, tem que ser para agora. Senão vai ser difícil. Vai ser difícil porque quando a gente precisar de alguém vindo do banco para fazer a diferença, eu não vejo ninguém hoje no banco com esse poder. Ninguém. Não tem um garoto da base que é brilhante. São bons, podem virar grandes jogadores sim, mas hoje são garotos da base. Não consigo dizer nada demais deles. Nada demais. Tanto que todos são absolutamente bancos. Ninguém chegou como o Ender ou o Estevão fazendo uma sombra danada que tinha que ser titular. Ou o Alan que começou a pedir passagem. O Kevin que teve pouquíssimos jogos, mas que também mostrou muito volume e já saiu fora. Então, o Palmeiras precisa de reposição urgente para a gente ter profundidade nesse elenco e conseguir ganhar todos os jogos da temporada. Lógico que a gente vai ter pensar, a gente vai empatar, pensar que é um empate contra o Galo, fora de casa, não é um resultado tão ruim do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático não é ruim. A questão é, o time parece uma energia diferente. Não parece um time com vontade, não parece um time que quer ganhar. Tem alguns jogadores que mostram esse espírito.
Flaco, Gomes, Marlon Freitas, Tigrinho. Mas fora esses, quem desse elenco aqui? Quem desse time titular? Você pode falar que o Andreas, né? O Alan. Mas, cara, Maurício, o Sousa. O Sousa, eu gosto dele particularmente. Eu gosto dele. Mas eu não tenho argumentos para defender ele quando alguém critica, porque ele perde gol, ele parece desligado, ele não é como ele tem boas decisões, ele é um jogador com muita capacidade técnica, tem bola parada, sabe cobrar escanteio, tem uma boa leitura tática, se posiciona bem. E o Maurício, eu também sei que ele também tem essas valências, mas eu acho o Sousa melhor e eu acho o Maurício mais burro. Eu acho que o Maurício toma mais decisões erradas. O Sousa, ele é desligado. Acho que são pontos de vista diferentes. O Maurício, ele tá ligado, ele tá atento e ele faz merda. O Sousa, ele tá aqui, ó, viajando, viajando. E a bola cai aqui, ele fala, e aí? Eu vou fazer o quê? Ele esquece que ele é jogador do Palmeiras. É o que eu imagino. Bom, mas esqueci da nota. A nota é amendoim do jogo, gente. A nota é amendoim do jogo. Acho que o Palmeiras foi uma nota 5. Acho que foi uma nota 5, porque o Palmeiras deixou o jogo correr, no sentido de que fica com a bola, ou vamos ficar aqui tocando a bola sem fazer nada. Deixou esse tempo passar sem produzir nada. Ficou num ócio ali no meio de campo. Poucas chances, pouca produtividade, pouca criatividade, nem o Marlon Freitas e o Andrés Pereira conseguiram fazer alguma coisa. Teve uma bola que o Andrés Pereira no final coloca pro Tigrinho muito boa, mas o Tigrinho não conseguiu aproveitar, né? Bem no finalzinho, né? Acho que foi o último lance do jogo, inclusive. Como empatamos, não perdemos, mas também não fizemos nada para que o resultado fosse diferente, acho que é 5. Não passa de ano. Desse jeito aí, não passa de ano. Mas também não tá tão ruim. Acho que se melhorar um pouquinho, o Palmeiras já consegue ter um futebol de um nível razoável. E aí, não é só melhorar um pouquinho, tem que jogar bola, parça. Tem que jogar bola, mas eu também confesso que o Palmeiras tem que trazer elenco. Sem reposição e sem reforço não vai dar não. Beleza, galera? Para você que ficou até o final, muito obrigado pela sua companhia, de verdade. Agradeço muito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe no comentário a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você imagina do Palmeiras para essa temporada. O Palmeiras vai ser campeão? Porra, tem que ser, né? Tem que ser, é o tipo de coisa que não tem conversa. Mas será que vai ser mesmo? O que você acha? Conta aí pra mim nos comentários. Se você caiu hoje de paraquedas e provavelmente caiu porque é um canal pequeno e eu tô começando, escreve aí. Se inscreve aí, curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, dá dislike, comenta aí porque diz aí pra mim o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, que eu com certeza vou te dar uma atenção, beleza? É isso, galera, uma boa semana pra vocês e avante palestra!